Fala galera, estamos começando aqui mais um Lendários Podcast, podcast que vai trazer pessoas da comunidade lendária para ensinar para você sobre vendas, IA, automação, negócios. E hoje eu tô aqui com o meu colega Zuko, dá um oi pra galera aí, Zuko. E aí galera, tudo bem? E tô também aqui com o Vinícius, que nada mais, nada menos é o CEO do Superagentes, o cara que tá encabeçando essa iniciativa e que tá transformando a criação de agentes realmente. Toda a nossa comunidade já tá utilizando e já tá sendo transformada por essa novidade. Beleza, Vinícius? Tranquilo? Ó, Igor, tranquilo? E aí, Vini? Muita gente não sabe também, mas eu e o Vini, a gente entrou na faculdade juntos, né? E depois a gente entrou na academia juntos, na comunidade, como alunos, colegas tanto na faculdade quanto na comunidade, né? E depois de um tempo a gente entrou na academia, estamos empreendendo aqui dentro e é um prazer, então, dividir a jornada com ele aqui e agora poder ouvir um pouco da tua história, né? Muito bom. Primeiro, prazer aí, galera. A gente tava até conversando aqui, quando que a gente podia imaginar, né? Lá em janeiro, quando a gente entrou, Sim. que a gente ia participar de um lançamento ali, começando o ano 2023, 2024, né? Querendo começar a entender sobre IA. E agora a gente está aqui no ambiente desse, podendo, né, compartilhar tudo que a gente está construindo, compartilhar tudo que a gente de conhecimento, compartilhar as ferramentas, os nossos propósitos, né? E a gente chegar num ponto como esse aqui é extremamente gratificante, né? Por tudo, eu acho que passou na cabeça de nenhum de nós três lá no início de que isso aqui ia estar acontecendo, né? Pior que não, pô. E o da hora é que eu acho que assim, se a gente fosse colocar, acho que mais de 80% das pessoas eram alunos, né? As pessoas da equipe, tá ligado? Isso que é massa, tipo... É um desafio até que a gente enfrenta hoje, com a empresa crescendo, é encontrar pessoas com a mesma cultura, né? Então, os alunos, eles tendem a ter esse propósito muito compactuado conosco, né? Com o que a gente está construindo, com o propósito que a gente tem, de onde que a gente quer alcançar, porque muitas pessoas elas querem começar a entender sobre IA, querem ver a academia como referência, querem fazer parte, mas elas acabam não entrando no fit cultural que a gente tem, de que é muito mais além do que um trabalho, uma função, realmente a gente está querendo revolucionar, a gente não quer surfar uma onda, a gente quer moldar como que ela vai ser executada aqui dentro do país, né? Então é extremamente gratificante a gente estar aqui podendo ter nós três aqui como exemplos dessas pessoas e ver os alunos ali compactuando conosco, seja com os negócios deles. A gente tem vários negócios que são sócios da academia, né? Nós temos vários negócios que construíram com apoio, são construídos e estão entrando dentro da academia. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente... tanto nós aqui dentro da academia, os alunos, a gente é um ambiente de colaboração que a gente criou ali, que é o que faz mover essa roda. Massa. Né? E eu queria entender, cara, como é que tu chegou aí nesse ponto? Eu te conheci ali pessoalmente, foi, o quê? Abril? Não. Por aí, né? Abril, quando a gente foi jogar um golfe. Quando a gente foi jogar um golfe. Não foram cenas muito bonitas, não. E aí a gente tava naquela fase de transformação, de expansão. E aí tu me contou um pouco da tua história ali, que tu tava fazendo faculdade e tal, e aí tu começou a criar agentes, que tu ficou 3 meses sem sair de casa ali, estudando pra cacete, pra entender como criar agentes no Code, depois foi se aprofundando mais. Mas eu queria entender, assim, tipo, como tu chegou nesse ponto de, cara, vou sair da faculdade, vou largar tudo. O que tu queria fazer antes da faculdade, como é que tu chegou lá? Até conhecer o Alan, de fato. Então, é interessante, esse ponto de tecnologia, ele sempre foi algo que me motivou demais. Né? É algo que eu sabia que o meu futuro, ele estava ali. Mas assim como eu ou qualquer outra pessoa, a gente tem essa responsabilidade de tomar essa decisão com 18 anos ao sair, né, da escola. E eu decidi ir para a faculdade de engenharia eletrônica. E, assim, eu fui até a 7ª, 8ª fase ali, mas até naquela própria época, foi quando eu comecei a escutar os podcasts do Alan. Nem tinha o podcast ainda, eram os áudios do Telegram que ele compartilhava lá, que era até maior do que o próprio podcast. Tinha 3 horas no áudio do Telegram. Eu lembro, assim, eu almoçando direto na faculdade, assim, todo dia. Ouvindo sobre a não dualidade. Exato. Muita coisa. Eram 3 horas, assim, e era interessante que o Alan também ele trocava essa ideia com a galera lá dentro do próprio grupo do Telegram. Então, cada vez que eu ia consumindo mais esse tipo de conteúdo, né, do próprio Alan, eu ia sentindo que eu não me encaixava naquele lugar que eu estava, que eu não me encaixava no que eu estava construindo, que por mais que tivesse
algum ponto em comum ali, de ser a tecnologia, eu estar ali na engenharia eletrônica, ter uma base de lógica de programação e tudo mais, não era aquilo que me fascinava. Eu comecei a me questionar, assim, primeiro, como que eu poderia potencializar o que eu estava fazendo ali dentro, mas rapidamente eu entendi que não era ali dentro que... Tu queria o conhecimento, mas não naquela estrutura ali. Exato. Ali a gente... acho que é uma decisão muito complexa e quando foi algo que foi uma decisão muito difícil para mim e vejo muitas pessoas até mesmo depois do que a gente está construindo aqui mesmo assim não entendem por que eu larguei a graduação. Eu boto fé. Mas é um tópico que eu acho interessante porque assim as pessoas elas confundem quando eu falo que eu não dou tanto essa importância para uma graduação e tudo mais com achar que a pessoa ela não deve estudar. Sim. E isso é totalmente o contrário. Eu vejo que a maneira que a gente consome o conteúdo lá, pelo menos naquele formato que eu consumia, com as coisas que eu construía, era simplesmente isso. Eu só estava consumindo o conteúdo, mas eu não estava aprendendo. Né? Então, a partir daquilo ali, eu comecei a entender que a maneira que eu iria construir o meu propósito dentro do mundo, eu tinha que estar aprendendo muito mais. Eu não aprendia, eu só consumia conteúdo. Então eu comecei a buscar muitas fontes de fora, eu comecei a buscar muita coisa. Eu já trabalhava com marketing nessa época, eu e o Zuko, a gente era sócio no projeto que a gente tinha ali. E eu comecei a procurar conteúdo fora da tecnologia, porque eu entendi que assim... Ok, essa galera aqui no curso que eu tô, esse departamento inteiro, ele é extremamente técnico, mas eu não consegui encontrar o ponto que... Com o mercado. Com a sociedade, ali. com a comunidade que a gente tem. Né? Onde que mora a entrega do que tá sendo ensinado aqui. Como transformar isso em realidade, né? Exato. Como vai impactar. Era algo assim, eu tô estudando aqui, passo horas e horas e horas, e aí eu faço uma prova... e tiro uma nota mas e como que isso converte lá na linha de frente para a sociedade? O que eu estou construindo aqui? Eu entendo que assim, tem muitas pessoas extremamente capacitadas que se encaixam naquilo ali e realmente entregam, mas não era onde eu me encaixava. Eu boto fé. Então, a partir disso ali, eu já tinha alguns projetos fora da faculdade e aí, assim, é algo... essencialista total, que quanto mais você diverte seu foco, aí eu queria estudar, eu tinha um projeto com o Zuko, tinha contas para pagar, naquela época que eu estava na faculdade, eu rodava de Uber na madrugada, porque o curso era integral, né? Então assim, como é que eu ia conseguir um trabalho, um estágio que ia encaixar a grade horária, se o curso era integral? Aí eu tinha 2 horas na tarde, 3 horas na manhã, em dias diferentes. Ou senão é um estágio que pagava R$600 por mês. Né? E assim... É um curso feito pra te deixar pobre durante o curso inteiro, tá ligado? Exatamente. E talvez quebrado. E talvez depois também, Depois também. Então, esse foi um ponto bem interessante, cara, que eu e o Zuko, a gente entrou em 2017, né? E aí, tu entrou na mesma? No mesmo curso, a gente se conheceu na mesma turma. Da hora. E aí, assim, a gente resolveu sair ano passado, e era aniversário de alguém lá e tal... E a gente encontrou o pessoal da turma que tinha entrado com a gente lá em 2017. E muita gente resolveu seguir por esse caminho. Foi até o final do curso, tinha gente formada já, né? Tinha gente formada. E aí a gente, coincidência, estava lá, a gente foi trocar uma ideia, e aí como é que tá, né? Conseguiu se formar, porque é algo difícil ali, né? É algo extremamente difícil. De 40 que entram na turma, formam 4, 5 ou 6, né, a maioria, assim, no primeiro semestre já filtra demais, já, entendeu? É um nível ali de exigência que pede da pessoa e o que eu acho correto, né? O quanto de esforço que você tem que imprimir para conseguir o resultado. Mas você não consegue ver o retorno, né? Exatamente. E aí a gente tava trocando uma ideia com a galera, foi entender, e aí como é que tá? Tá no mercado aí? Tá funcionando? Tá dando... E assim, eles já estavam formados, não é que eles estavam ali num estágio e tudo mais, assim, cara, eu não consegui emprego, cara. Consegui emprego. E eram os melhores da turma. Os melhores da turma. É que a galera, eles confundem muito, assim, a visão do senso comum, principalmente, confunde muito qualificação no sentido formal, no sentido de ter diploma, estrutura, com capacidade, com conhecimento e capacidade de gerar valor. Exato. Tá ligado? Isso daí é uma parada que até eu tinha muito essa visão,
porque a gente é meio que condicionado dessa forma, Sim. né? A ver a faculdade, tipo... E também tem essa questão que a gente acaba se comprometendo com isso e depois quando você vê, você já tá imerso lá dentro há 3, 4, 5 anos e daí é difícil pra você falar, não, eu vou parar aqui no meio e vou largar tudo pra fazer outra coisa, né? Isso não se aplica nem só na faculdade, mas um negócio que você começa a empreender também, num relacionamento. Tem uma teoria da economia que é dos custos irrecuperáveis, tá ligado? E aí se aplica a psicologia também, que tipo, quanto mais tu investe numa parada, mais difícil, exatamente isso que tu falou. E aí tem até uma explicação específica pra isso. Sim. E cara, a gente vê ali, naquele dia ali que a gente encontrou a galera, eu falei assim, pô, eu voltei pra casa, eu ainda fazia uma matéria ou outra, eu não tinha matado essa possibilidade ainda, sabe? E aí quando eu voltei pra casa aquele dia, eu já tava, assim, na minha mente ali, principalmente consumindo todos os conteúdos do Alan, tava ali começando já tava começando a construir algumas coisas com o ChatGPT 3.5 ainda, né? Horrível, né? Pô, era suando sangue mesmo pra conseguir extrair alguma coisa. Mas já tava fazendo o quê, assim, construindo o quê? Então, Ou tava só usando pra fazer marketing e tal? Naquele momento, eu cheguei a trabalhar como gestor de projetos, né? Eu era sócio do Zuco No também. marketing? No marketing, de uma agência. E também trabalhava com tráfego. Né? Então eu ia, cara, o que dava pra eu conciliar ali, pra eu não ter, porque ficar rodando de Uber na madrugada, cara, não tem como. É embaçado. Não tem como, né? E aí eu fui, cara, o que dá pra ir coletando aqui e tal. E aí, assim, chegando naquele ponto ali do ChatGPT 3.5, eu comecei a identificar algumas coisas, que era assim, nossa, primeiro, né, isso já como eu falei, ainda tinha uma matéria ou outra na faculdade, que depois, quando eu cheguei naquele dia em casa, eu falei assim, nossa, eu nunca mais preciso daquele lugar. Enquanto eu não resolver a minha vida, eu nunca mais cogito essa possibilidade, né? Quando eu voltei, encontrei todo mundo que já estava formado lá e tudo mais, e seguiu o roteiro certinho, estipulado, né? E aí, eu comecei a pensar, nossa, eu consigo otimizar muita coisa que eu tô fazendo aqui no tráfego com isso aqui, né? E isso é que era o 3.5 na época, eu consigo otimizar muita coisa. E aí, eu comecei a levar isso para a área de projetos também. Cara, eu consigo otimizar muita coisa aqui. Na faculdade ali, quando ainda tinha uma matéria, eu ainda, eu consigo resolver várias coisas aqui, né? Eu tenho que dar um jeito de, na prova, eu entender de fato. Aí entra o ponto que eu falei assim, eu tá aprendendo para eu conseguir, de fato, apresentar ali na prova, né? Que é o teste. Mas tinha um monte de coisa operacional que tinha que fazer, de entrega, de tarefa, que não convergia com o que de fato ia ser cobrado. Eu comecei a usar o ChatGPT 3.5 também. E aí eu vi assim, pô, mas isso aqui tá fazendo tudo que eu faço? Né? Já começou a cair o pulguinho atrás da orelha. Isso aqui tá fazendo tudo que eu faço. Beleza. O meu primeiro momento foi assim, cara, isso aqui tá fazendo. Eu consigo pegar mais cliente. Eu consigo pegar mais cliente de tráfego. Eu consigo pegar mais projetos na parte de gestão. E aí eu pensei, nossa, beleza, eu consigo fazer isso, eu consigo pegar mais clientes, eu consigo pegar mais projetos, eu consigo colocar o meu sonho de empreender aqui, né? Porque aí eu começo a ter mais clientes, eu começo a ter mais... Só que eu pensei, cara, mas se isso aqui tá fazendo isso aqui agora pra mim, eu não vou ter mais profissão daqui 2, 3 anos. Porque já tá fazendo isso aqui. Então, o quanto vale eu investir nisso aqui? Eu vou investir isso aqui para ter um retorno agora, financeiro, que vai ser completamente temporário, porque daqui a pouco eu ia sofisticar o mercado, igual aconteceu, que é o que a gente está fazendo, que é o que a gente está construindo. Então eu pensei, nossa, por que eu vou ficar fazendo isso aqui? Eu preciso pensar 10 anos na frente, porque eu já tinha perdido 4 anos na faculdade. Eu boto fé. Entendeu? Então eu pensei, cara, eu preciso pensar mais lá na frente, né? E aí, cara, eu comecei a pensar, cara, como é que eu consigo construir algo com IA, né, como serviço? E aí eu fui indo para alguns pontos assim, nossa, com engenharia, né? Como é que eu consigo criar porque era o background que eu tinha naquela época. É o que tá mais próximo, né? Aí, cara, no marketing, né? Como é que eu consigo... E aí chegou um ponto, assim, que... E assim, esse é um ponto bem importante, porque as pessoas, elas pensam... cara, eu preciso... É muito complicado quando você quer criar alguma coisa, você pensa, nossa, como é que eu vou criar uma coisa nova? Como é que eu vou criar algo que não existe ainda? Sem referencial. E a questão também é a pressão, né? Que você sente do tempo, financeira. Exato. E aí eu vou criar... É assim que funciona, então? Alguém tira uma ideia, cria algo novo e pronto. Essa pessoa, ela tá extremamente agora milionária. Cara, não. É muita prepotência achar que a gente vai criar e na primeira tentativa a gente vai acertar na veia e ali pronto, tá feito o seu futuro. As maiores empresas não começaram oferecendo o serviço que elas oferecem hoje. A Amazon, a Apple, essas empresas não começaram oferecendo o serviço que elas oferecem hoje. Então é muita prepotência achar que você vai chegar ali e vai acertar de primeira.
É impossível isso. E aí eu fui tentando, cara, eu fui ali para engenharia, fui para marketing, né, entender. Aí eu cheguei, cara, eu não tô encaixando em nenhum nicho aqui, eu não conseguia traduzir aquilo em valor para essas pessoas do Bota fé. marketing naquela época, né? E aí eu pensei, cara, eu não vou colocar IA no marketing, eu não vou colocar IA na engenharia, eu não vou colocar IA em growth. Eu vou vender IA. É, pra tudo. Eu vou vender IA, entendeu? E aí, porque não tinha mercado na época. Não tinha mercado na época. E aí, cara, foi assim que rolou essa transição de eu realmente decidi que eu não ia mais por aquele caminho acadêmico, assim. Só que o que eu achei interessante, né, e corrobora com o que eu falei, que não confundir eu sair da graduação, do meio acadêmico, com estudar menos. Muito Sim. pelo contrário, eu tive que estudar muito mais. Bota fé. Muito mais, mas muito mais, de fontes diferentes, porque não tinha um professor que tinha ali Total. a grade, entendeu? Total. Eu te entendo Todas total. as matérias, eu tinha que, não sei, caçando o que eu ia fazer para construir aquilo, e não tinha nenhum serviço, não tinha nada de conteúdo de IA. É, isso que é foda, né, Entendeu? mano? Mercado pouco sofisticado. Hoje no marketing, se tu quiser aprender qualquer coisa, tem 1000 vídeos. De IA já não é tão assim, tá ligado? Até Mas agora já- tem mais é, alguns agora tem, vídeos, mas na época mas não não é tinha tanto nada. quanto o marketing, tá ligado? Tem coisa que é mais difícil. E é muito louco, porra, tá louco. Eu fiz também 4 anos de direito, que nem tu falou, e eu, tipo, quando eu fui estudar marketing e depois IA, eu estudo muito mais do que eu estudava na faculdade, mano. Mas muito mais. Mas claro. Mas sabe o que que é? É porque assim, ó, você começa a ter gosto no que você tá fazendo. Sim. Então, assim, aquilo que era estudar, que eu via assim, nossa, eu tenho que parar para estudar aqui para matéria, para eu fazer a prova, Pra passar de fase. para passar de fase, entendeu? E ali, cara, não, eu tô estudando e tô vendo o Tá vendo o resultado no que eu resultado, tô é. construindo, É tá palpável, alinhado, né? tá alinhado com o meu propósito do que eu quero entregar, né? Então você quer estudar mais, você quer se aperfeiçoar. E aí a gente falou até assim, só do âmbito profissional aqui. E aí você começa a entender, principalmente quando você começa a trabalhar com IA, que assim, é, por mais que você estude tecnicamente e vai lá e vai para machine learning, vai para tudo lá para entender toda essa parte de LLM, né, de aprendizado de máquina, por mais que você vá, no final, quem vai conduzir isso é você. Então você tem que estudar sobre você. Você tem que ter autoconhecimento. Sim. Então é mais uma coisa que você começa a inserir que você precisa estudar. Porque por mais que os modelos vão avançando, por mais que o mercado vá se sofisticando, alguém ainda está atrás para conduzir isso. E foi isso que mudou muito a minha chave, porque naquela época ali eu comecei a pensar nisso, nossa, eu não tinha dinheiro para contratar funcionário. Não Sim. existia essa possibilidade. Eu Ah. falei, cara, vou fazer tudo com IA. Sim. Fazer tudo com IA no meu negócio aqui. Ah, eu vou criar a página, a copy, a gestão, Tudo com né, IA. o serviço, o produto, o plano financeiro. Eu vou fazer tudo com IA. Entende? Só que assim, quem ia fazer isso ainda era eu. Então eu precisava ter uma noção muito clara de mim mesmo, porque aquilo ali, na ponta final, que eu ia construir com IA, só ia depender se eu estivesse bem, se eu soubesse o que eu estava fazendo, se eu me conhecesse. Porque se eu não soubesse fazer isso, ali na ponta final ia ficar horroroso. Sim. Entendeu? Porque eu até podia estar fazendo um trabalho bom, mas um trabalho que ia cair na mesma coisa lá da parte do meio acadêmico, que não me alimentasse. Entende? Então, é mais uma coisa que você começa a estudar. Então é mais. E assim, e essa parte de autoconhecimento, ela, cara, ela me puxa demais, né? Eu estudo muito a logosofia. É, eu boto fé. E aí eu comecei a querer entender mais, e aí eu comecei a fazer muitas analogias junto com a IA, porque hoje você vai criar um agente ali. Você tem, cara, cria um prompt. Aí o seu agente não responde do jeito que você quer. O que você faz? Você muda o prompt, né? Certo? Exatamente. Você muda o prompt. Mas assim, por que na sua vida você faz alguma coisa ali e não dá o resultado que você quer, mas você não muda? Que dói, né? Que é difícil. É mais difícil, né? É. Mas mais isso é um difícil. ponto interessante, cara, que eu pensava muito sobre isso, que, sei lá, a galera começa a empreender e daqui a pouco começa a falar de desenvolvimento pessoal. E eu ficava na brisa, assim, e faz sentido porque empreender exige que tu supere uma caralhada de desafio. Muito desafio. Entendeu? E isso vai exigir muito do teu pessoal. Você vai polindo suas arestas, E, né? consequentemente, tu vai ser obrigado a buscar ferramentas como. pra se desenvolver. Né, cara? Tipo, tem como. não tem pra onde correr. Cara, sabe como é que eu conheci a logosofia? Eu achei interessante porque tinha uma amiga minha que estuda e
E aí ela é estudante da faculdade ali e tal, e eu moro perto da UDESC aqui, né? Uhum. E aí ela levou uma palestra da Logosofia pra UDESC, como eu morava ali pertinho, e o nome da palestra era assim, Pensamentos e a Capacidade de Empreender. E era bem naquela época ali que eu já tinha largado, né, tudo e falei, cara, vou investir no meu sonho, tudo que eu tenho aqui. Né, que foi justamente quando eu descobri que eu tava doente e tudo mais, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer networking rápido, eu preciso fazer um monte de Quando coisa. foi isso? Foi em novembro? Em novembro. Em novembro. Do ano passado. Do ano passado, 2023. 2023. 2023. E aí eu fui nessa palestra que o nome da palestra era Pensamentos e a Capacidade de Empreender. Boto fé. E aí eu falei, cara, vou lá fazer um networking, né? Eu vou lá fazer um networking e tal. Tem empreender no nome da palestra. Tem empreendedor Vou lá lá dentro. fazer um networking, vou lá Bota captar fé. cliente e tudo mais. O meu primeiro ali, começar a falar de entendeu? Medir a febre do mercado. Cara, eu cheguei lá e não tinha nada a ver. Só que assim, ó, quando o cara começou a falar lá na palestra, eu falei assim, cara, eu achei ouro aqui. Assim, na hora, assim, era algo que é o que eu falei, eu tava esperando algo totalmente profissional. E aí eu pensei, nossa, isso aqui é muito maior do que eu. Falar mais do pessoal. Mas muito, assim, ó, é igual eu te falei. Quando a gente percebe que quando a gente começa a ir atrás de conhecimento, né, de autodesenvolvimento, o que você está fazendo? Você está empreendendo na própria vida. É isso que você está fazendo. Você está empreendendo em você, cara. Você começa a identificar falhas, você começa a identificar pontos de melhoria, você sabe o impacto que aquilo gera se você não começar a ter uma rotina saudável, Sim. se você não começar a cultivar as relações, se você não entender a missão que você tem. O que é isso? Isso é uma empresa. É. Isso é uma empresa, só que é você. A relação é direta, né? Entre empreender na própria vida ou empreender numa empresa. Exato. É a mesma coisa. Os processos. E foi o raciocínio que eu falei. Eu tô aqui construindo tô fazendo tudo com IA. Quem que é a única pessoa que tá aqui controlando isso tudo? Sou eu. Eu. Então eu preciso empreender em mim mesmo. Sim. E aí, cara, eu comecei a ir muito atrás naquela época. Porque eu tava numa pressão gigantesca. Então eu comecei a ir muito atrás disso. E foi o que eu falei. Cara, se eu vou ali e mudo um prompt e ajusta, mas assim, na minha vida, quando eu faço algo errado, eu não mudo. Mas por que é tão difícil, igual você falou? Por que é tão difícil fazer assim? Porque você não se conhece. Sim. Às vezes você nem percebe, né? É exato. Ações. Se você conseguir perceber, já é um passo gigantesco. É um despertar, na real. Eu vejo que tem uma fase da vida que a gente vive meio inconsciente de si mesmo, de autopercepções, e aí vai se desenvolvendo, crescendo, se conhecendo. Mas eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu de um salto, assim. Teve um momento que eu lembro exatamente qual foi, que eu pensei, caralho, mano, tá tudo errado. E eu preciso mudar tudo, assim. E desse momento pra frente, tudo foi diferente, entendeu? Eu tive o mesmo, cara, por isso que eu tenho esse 21 tatuado aqui, porque no ano de 2021 foi quando aconteceu isso. E aí, nesse momento ali, que eu peguei, cara, eu falei assim, a minha vida, ela nunca mais vai ser da forma que ela estava aqui. Nunca mais. Eu não posso me permitir, eu preciso. É ali que começou, né? Mas olha só, quanto tempo levou Sim, para começar a colher um resultado? sim. Foram 4 anos. E isso considerando que a gente pegou um mercado extremamente, cara, em ascensão. Agora, imagina assim, nem todo mundo tem noção que existe esse mercado. E a pessoa vai por esse caminho de, não, vou começar a me conhecer amanhã, tô voando, né? Amanhã já era. Eu li um livrinho, li um essencialismo aqui, esquece. Ah, né? vai na fé. A caminhada é triste, pai. Cara, vai o negócio é tempinho. puxado, né? é Vai o puxado. tempinho. Tem uma coisa que eu percebo que a gente não tá acostumado também a fazer esse movimento de se autoconhecer, né? A gente não é ensinado a fazer esses movimentos de autoanálise, de autopercepção, de tentar entender. Às vezes o mais básico, que é tentar entender a tua fisiologia, tipo, como funciona o teu corpo, como, tipo, tem que dormir bem, tu tem que comer bem. Eu como acho as que coisas... isso tem muito a ver também com o boom de informação que esse século está recebendo, né? Também. As gerações passadas não tinham tanto conhecimento quanto a gente tem na palma da nossa mão tão rápido. Então, a gente tinha muito mais... Aliás, a gente tinha muito menos informações sobre quem a gente era, de onde a gente veio, do que a gente é composto. E agora, quando a gente consegue olhar pra gente de uma forma diferente, com a ciência através disso, a gente tem uma visão totalmente diferente da realidade do que nossos pais tinham, né? E eles também não conseguiram transmitir isso pra gente. Então, acho que a gente, nascendo nessa época, a gente consegue ver de forma diferente. Mas, senhora, você tocou num ponto que é muito conhecimento, né? Sendo destilado. Muita informação, na real. Esse era o Não ponto é que eu tanto queria conhecimento. tocar. O que é
conhecimento, na visão de vocês dois? O que é conhecimento? Cara, conhecimento é aquilo que é a informação que tu consegue traduzir e aplicar de uma forma que ela te eleve o teu estado, entendeu? De 1 para 2, de 2 para 4, entendeu? Sabe, qual que é a questão, né, que a gente tem? É um ponto que isso bateu forte demais em mim na logosofia. É que a gente é ensinado, a gente é induzido a crer, a sempre crer. Sim. Então eu vejo alguma informação ali no Instagram, eu acredito que aquilo é uma verdade. Uhum. Você nem se questiona, você assume. E aí eu vou propagando aquilo pra frente. Sim. E pode ser algo bom, eu não tô falando de ser algo ruim. Sim. Eu tô falando que, cara, eu não trouxe aquilo pra minha vida. Eu não testei, eu não sei. Você não valida. Eu só acredito que aquilo ali é verdade. Tudo que a gente tem crenças, né? Tudo que Então, a gente acredita esse é o ponto. é uma história que alguém contou pra nós. Então, e aí, só que aí é o que você falou, a gente tem informação. E aí a gente tem um processo onde a gente traz essa informação para nossa vida e ela vira conhecimento, né? E aí, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu preciso lá, porque eu trouxe ele para minha vida, experimentei e vi, ok, agora eu sei. Mas e como é que eu passo isso para os outros? Quando eu aprendo a passar para os outros, o conhecimento começa a virar sabedoria. Entende? E hoje, se você for ver, levando para o ponto da IA, o que é conhecimento? Cara, conhecimento é commodity. Conhecimento hoje é commodity. Por quê? Porque está ali na IA. Agora, se você tem ali, o conhecimento está ali dentro, você já tem um mercado extremamente aquecido, você tem ferramentas, que é o que a gente está construindo aqui, que Sim. possibilitam você fazer tudo aquilo ali. O que falta só para você ir lá e fazer alguma coisa e construir? Falta o interno. Só isso. A capacidade de Só execução, isso. capacidade Só de isso. pensamento. Tem mercado, tá? Sim. Tem mercado, tem ferramentas, o conhecimento tá dentro daí, então você consegue escolher um nicho. Só que como é que você vai escolher esse nicho? É algo que sempre me perguntam, né? Como é que eu consigo começar a rentabilizar? E eu entendo, é uma questão extremamente pertinente. Era algo que eu tava, a pergunta que eu me fazia quando eu fui naquela palestra lá para ter, né? Qual nicho que eu vou começar a atacar e tudo mais. Cara, o nicho, você pode até ter um nicho que vai começar a te dar dinheiro, mas o nicho que vai fazer você mudar a sua vida é o nicho que você vai encontrar se conhecendo. Exatamente. Se conhecendo. E aí, cara, você tem a ferramenta, você tem o conhecimento ali com o commodity dentro da IA, você tem um mercado extremamente aquecido e você sabe, você se conhece, você tem um propósito do que você quer entregar, porque o que é a tecnologia? A tecnologia é um catalisador de impacto. A tecnologia é um catalisador de impacto. Então, o que você vai fazer? Tendo tudo isso, cara, você vai pegar e consegue construir, e aí muda a sua vida. Né? Porque a tecnologia ela nunca vai alcançar o ponto de substituir um cérebro humano. Porque o que é IA? Onde é que a IA existiu primeiro? Onde que essa garrafa aqui existiu primeiro? Para construir essa garrafa aqui? Na mente. Então, cara, assim que você começa a entender o impacto de você se conhecer, aí que é brutal, cara. Isso é foda, cara, que tu falou, porque tem coisas que antigamente eram extremamente difíceis e a partir do momento que tu consegue expandir tua consciência o suficiente pra entender o que tá pegando, e aí tu, tipo, a galera acha que é só entender. Primeiro tu identifica o problema e aí depois tu vai passar um tempo penando pra resolver esse problema interno. E aí, quando tu consegue resolver, tu vê que várias coisas que eram muito difíceis, elas, na verdade, elas eram fáceis. E aí, tu tava tentando resolver fora, tipo, eu vou comprar mais um equipamento que eu preciso, eu vou conseguir mais uma pessoa pra me ajudar, mas, na verdade, tu só precisava resolver um problema interno pra conseguir executar aquilo. Eu preciso de um celular melhor pra começar a me posicionar na Cara, internet. eu fiz isso, mano, tu não tem noção quanto dinheiro eu já gastei querendo criar conteúdo pra internet, e sempre precisava de mais coisa, mano, não tá bom, aí não conseguia. Aí comprava uma câmera, e aí comprava uma GoPro. Ah, não, preciso de outra Você vê coisa. aquele cara só com o celular. O Whindersson, pai. O cara tinha uma GoPro 5 e, tipo, o cara é um dos maiores youtubers do mundo, tá ligado? Mas olha só, a gente tá aqui agora gravando um podcast com a câmera, 3 câmeras aqui, a gente tem 3 câmeras diferentes, mas tá lá as primeiras aulas que eu gravei lá. Não, já saiu. Eu fiz sinal, eu falei. Então, o webcam lá, cara. Underground, né? 90 pila. Os alunos perguntavam se o Vinícius tava bem porque eu tinha gravado a aula no cativeiro. Pra você entender, assim. A galera vê a gente aqui no podcast, né? Que muito da galera que tá assistindo isso, que é aluno da comunidade, viu minhas aulas lá. E assim, não é assim, né? E aí esse é um gap que a galera cai muito, que é, eu sempre procuro ter
Antes Pra de, depois antes de ser. ser. Então eu preciso É. disso que deve você. Não, é isso E aí. isso, a gente eu não tô nem falando de questão de material. Financeiro, Aqui sim. a gente entra. Mas cara, Não é. quando eu tiver esse cargo aqui, aí eu vou me portar como tal. Exatamente. Quando eu tudo. tiver uma equipe aqui, aí eu vou me portar como tal. Tem um monte de gente aqui da comunidade que tá querendo fazer essa transição de, eu trabalho em tal lugar e quero começar a empreender com IA, né? Sim. O que essa pessoa faz? Quando eu começar a entender sobre IA, quando eu tiver uma ferramenta extremamente poderosa como é os superagentes, quando eu já tiver consumido todos os cursos da comunidade, aí eu vou começar a empreender. Não existe isso. Não vai acontecer isso nunca. Não existe isso. Primeiro que é o ponto que a gente já falou, você tem que começar a empreender em si. Primeiro você empreende na sua própria vida. E aí, cara, mas eu trabalho aqui, eu tô num trabalho que eu não curto também, eu tô lá, igual eu trouxe aqui, tô na faculdade, não curto. Cara, você tem que começar a empreender ali. Sim. É ali que você Não, começa é. a empreender. Empreender não é sobre você ter E- um CNPJ. E Não é o quanto CNPJ. pior o trabalho, melhor, mano. Porque aí o bagulho te pressiona, entendeu? Exato. Aí Cara, é na pressão que as coisas acontecem. É na pressão que as coisas É na pressão que acontecem. as coisas acontecem. Exatamente. Assim, a maioria da galera quebra na pressão, mas depois que você começa a entender, Sim. cara, a pressão é Tem uma satisfatória resiliência. demais. A gente sabe como é que é aqui dentro, né? A galera vê a gente aqui, sabe? Mas assim, todo mundo tá aqui pelo Alan. Você sabe, você consegue imaginar o nível de exigência que o Alan cobra. O peso. Né? Então, Sim, assim. excelência pura, pô. Exato. Academia é excelência E pura, é nada menos que isso. extremamente satisfatório fazer parte disso. Né? E é ali que as coisas acontecem. Mas então, Vini, como é que foi essa jornada? Vi que você foi nessa palestra, você começou a empreender você mesmo, que já era quase o Alan abrindo formação, né? Então você já estudava IA lá dentro da comunidade. Como é que foi esse processo ali de você chegar hoje como CEO dos Superagentes, né? E trabalhar dentro da academia? Boa. Então, já tava na comunidade e tava ouvindo os áudios lá do Telegram, do Alan e tudo mais. E assim, tinha os podcasts do Alan no Vila Lendária também. E aí o que acontecia? Cara, eu não tinha dimensão do quão grande o Alan era, né, no mercado, porque ele não trazia isso à tona. Ele era low profile pra cacete. Pra mim era, tem um cara aqui que tá gravando aqui sobre autodesenvolvimento no Spotify, mas o cara não divulga, o cara não tem Instagram, o cara tem um grupo no Telegram, mas eu me identifiquei com esse cara bem louco aqui, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, quando esse cara vender alguma coisa, eu vou comprar. Eu também. O cara vai chegar, ele vai vender, tô vendendo uma garrafa d'água aqui. Se fala, naquela época lá, eu falo assim. Mas tu não conheceu o IA por ele, então? Não. Eu já tava ali. Que da hora. Cara, é o que eu te falei, eu já tava no chat GPT 3.5. Ele convergiu. Só que, cara, o que eu falei? Não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo. E aí, não existia isso no mercado. E aí a gente foi se juntando ali na comunidade. Né? Assim, tô construindo isso aqui, tô construindo ali. Aí a gente vê a questão do ecossistema, né? O quanto o ecossistema faz diferença. Porque eu saí daquelas pessoas que eu tava ali, que tinham aquela visão do meio acadêmico ali que para elas fazia sentido, para mim não fazia, e comecei ao mesmo nível de interação que eu tinha lá antes, eu comecei a ter com essas pessoas aqui e comecei a construir mais. E aí chegou um dia que o Alan falou assim, eu vou mostrar umas coisas que eu tô construindo com o IA aqui e abrir uma live. E aí, cara, vou lá, né? Cheguei lá. Segundo cérebro era. Era o segundo cérebro com IA. Chatbase. Não, o Chatbase nem tinha chego nessa parte ali. Aí ele tava construindo, alguém falou, Alan... O Luiz. O Luiz pegou e falou assim, Alan, abre uma turma disso aí e ensina a gente, cara. Da hora. E aí ele falou, vou abrir então. Até porque o Alan trouxe, galera, eu tô precisando de gente aqui pra trabalhar comigo, mas eu não encontro, né? Deu o Luiz trouxe a ideia. Então por que você não qualifica a gente e depois contrata a gente? Exato. E esse foi isso que ele fez. Spoiler. E aí, tamo aqui. Tamo aqui. Aqui, ó. Assim, né? Foi. Mas, cara, e aí o que aconteceu? Nessa época ali, quando ele abriu essa turma da formação... A primeira turma da formação. Que eram 30 alunos e tal, era uma turma fechada, ele... era um valor de 5 mil lá quando começou. E, cara, eu não saí só da faculdade. Eu saí de todos os projetos que eu tava. Toda a renda que eu tinha, eu falei assim, cara, eu não vou gastar mais meu tempo nisso. Eu não tinha mais nenhuma entrada de renda. Deu all-in.
Eu falei assim, cara, eu peguei o limite do cartão ali que eu tinha, ia no rotativo, e aí ia pegando um monte de aplicativo ali com juros ali para fazer o rotativo de um cartão diferente, tentar, Porra. entendeu? Para pagar a Sim. conta do mês, né? E aí ele falou, é 5 mil. Eu falei, cara, eu peguei e falei assim, não vou pagar 5 mil. Eu vou atrás disso aqui no YouTube. Eu vou atrás. Não existia. Sim. Não existia. Não existia. Então, eu falei, cara, eu vou pagar 5. Porque se eu pagar 5 mil e conseguir fazer o que eu tô querendo, o que ele tá me ensinando ali, esse retorno é muito maior que 5 mil. Só que aí, nessa mesma época. E ele tinha prometido que ia indicar cliente, né? Exato. Então eu falei assim, cara, olha só. Hoje eu tô. Não tô mais em nenhum projeto, eu não tô mais na faculdade, eu tô só investindo nisso aqui. Se eu pagar 5 mil, mas ele me indicar um cliente, isso tá pago. Já era. Sim. Né? Então aí eu decidi entrar. Né? Sim. Esse foi o principal ponto assim da. Cara, eu vou indicar um cliente para os melhores ali, alunos, eu já vou começando a indicar, porque ele não queria fazer os projetos, né? O Ele só custo queria... retorno é muito grande, né? Aconteceu isso, né? O Alan começou a ficar muito visado por causa da IA e muita gente começou a chamar ele, assediar ele pra ele produzir projetos, só que ele não queria ficar no operacional, né? Sim. E também não tinha gente pra quem indicar e nem equipe, então ele resolveu fazer isso. E aí, cara, nisso ali eu falei, cara, vou entrar. Aí foi mais 5 mil de dívida, né? E aí a formação nem era como era agora. Era um encontro com o Alan toda 10 quinta-feira. encontros, né? Eu lembro Não disso tinha aí. conteúdo. A gente, tipo assim, se reunia quinta-feira, saía e aqueles 30 ali ficavam Os caras loucos de fazendo fome, né? acontecer. Os caras apavorados, fala mais, cara. Era Ia, quero absorver, ia. começava. Não tem conteúdo em lugar nenhum, os caras loucos de sede, Começa né? a pegar. Desesperado pra E o Alan ia dando corda, né? O Alan ia dando corda, ia dando ferramenta ali, falando. E assim, nessa época, o que aconteceu? Nessa época, eu fui diagnosticado com tumor no meu ouvido. Bem nessa época ali, em dezembro. Bem quando eu resolvi dar esse all-in. Né? Então, eu tava já com, ou seja, eu tava com as minhas dívidas das contas que eu tinha que pagar, eu tava com a minha dívida da formação e eu tive mais uma dívida que era o dobro dessa aqui pra operar. para operar, para eu conseguir, para eu poder retirar o meu tumor Que do zica. meu ouvido. E era um tumor que ele era benigno, só que ele já estava muito avançado e numa região extremamente sensível, que era, então eu precisava tirar na hora ali. Mas tem algum risco de. Não, hoje não. Não, aquela época tinha algum risco Tinha, de porque, vida, assim? sim, porque ele tava assim, a milímetros, assim, era aqui, né, no ouvido. Sim, Então ele tava a milímetros do meu cérebro e ele continuava crescendo. boto fé. Né? Então, aqui do nervo da face para ter o rosto paralisado, era algo para ontem, assim. Sim. E aí eu lembro, cara, que eu tava tudo no meio desse rolo aí né, de fazendo conta, estudando IA e que acontecesse o que acontecesse, quinta-feira, 4 horas da tarde, eu tava na aula do Alan. E aí, cara, eu lembro que quando o médico falou assim, cara, então, a gente viu os exames aqui, né, você tá com tumor e tal. Eu nem lembro o que ele falou depois. Quando ele falou assim, eu congelei, assim. Tumor. Fiquei Só lembro da pálido. palavra. Fiquei pálido, assim. É. E aí eu lembro, e eu sou um cara que, cara, eu tô sempre pensando, né? Porque foi o que eu vi o poder daquilo na logosofia, eu vi que tudo que existe aqui a gente constrói aqui antes, então eu tô sempre tentando pensar aqui e lá na frente também, para evitar que eu não tenha que pensar para resolver problema. Né? Então, e naquela hora que ele falou, eu lembro que, cara, eu saí do consultório, eu fui pro elevador, assim, eu só entrei no elevador e foi o primeiro momento, assim, muito tempo que eu não pensava nada. Eu não apertei o botão do elevador, eu só fiquei olhando, assim, pro chão, assim, tipo, num abismo mesmo, assim, para mim, assim, que eu não pensava absolutamente nada. Aí eu lembro que veio uma pessoa, assim, apertou, entrou no elevador e tal, ele perguntou, tá descendo, alguma coisa. Eu não falei nada, eu só, tipo, fiquei olhando, assim. E aí, o que Mas nesse momento já sabia que era benigno ou ele só falou que era um tumor? Cara, ele deve ter falado, mas eu não lembro nada que É. ele falou naquela hora lá. Entendeu? Depois Só que viu o eu. Aí tumor. Foi processado. no outro dia liguei lá de novo e tal. E ele só, assim, eu perguntei a gravidade, ele me explicou, e depois o que ele me explicou, eu não prestei atenção em mais nada. Boto. Então E aí, cara, naquele momento ali que eu tava, tipo, pálido, assim, eu peguei, cara, eu vou chegar em casa, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer conta, eu vou ligar pra minha família, não sei, eu nunca estive Sim. naquela situação. Como é que eu ajo a partir daqui? O que que eu fiz? Eu perguntei pra IA. Eu ia falar isso, mano. Perguntou pro chat GPT. Eu boto Eu fé. perguntei pra IA, cara, entendeu? E aí eu fui começando a botar as coisas no lugar, tá? Falar com a minha família, organizar minhas contas, vou,
entendendo que não importa, amanhã é quinta-feira, 4 horas Tem cal. tem cal, né? Então e aí aquilo é o que a gente tava falando, na pressão que as coisas acontecem, né? E aí eu tava com tudo aquilo ali para resolver. Isso já era 15 de dezembro, assim. Galera, praia, festa, Rolezada. férias, Ilha da Magia. Ilha da Magia. Ilha da Magia, Os essas guri coisas. trancados no teatro, as janelas fechadas, É, só estudando e Cara, programando. assim, ó, foi o Natal. Eu lembro, assim, ó, cara, eu fui passar aí com a minha família, com a minha mãe ali o Natal. Cara, eu saí, assim, era desde o momento que eu cheguei, pá, cumprimentei. A gente conversou um pouco, lógico, né, sobre o que tava acontecendo, e já fui pro computador continuar, né? Aí, é dia 25, é Natal. Deu 8 horas, saí assim, né? Minha família também não é muito disso, né? Sim. Lá comi, voltei. Cara, eu lembro que é em Itapema que ela mora, né? Um monte de carro de som passando, férias ali, temporada, e Jingle Bell, e um monte de coisa. Eu ali. Eu e o ChatGPT 3.5, só de sangue ali. Eu e ele ali. Nessa época era 4 já. Mas o 4 era pago, né? E pra pagar aquela época era. Tava ruim. Pra pagar aquela época não era tão fácil assim. E aí, cara, Embaçado. quando eu comecei a desenvolver os projetos ali, aí a gente já tava em janeiro ali. Quando eu comecei a desenvolver, tem que usar a API. Aí eu. Credo. Pedi um cartão de crédito dos parentes. Mesmo. Ó, tem um negócio aqui. Cara, cada pergunta que eu fazia saiu uma lágrima. Aham. Bem mais caro. Cada Bem pergunta mais que eu caro. fazia. Pô, pior que essa época era caro pra cacete, né? Meu Comparado Deus. com hoje em dia, é piada, era muito caro. Cara, então, e aí o que o Alan resolveu fazer? Cara, vou fazer um campeonato de clone aqui, né? Vou fazer um campeonato de clone para dar aquela engajada na galera. Bora lá. Daí ele falou assim: quem ganhar. Mas era GPT o campeonato ou já era. Então, Aí que tá. aí que tá. Ele fez esse campeonato, quem ganhasse Ele indicar o cliente. ele ia indicar o primeiro cliente lá. Isso era começo de janeiro, então tinha dado um mês e pouquinho ali. Eu falei, mano, não tem essa. Vai existir uma pessoa aqui dentro dessas 30 aqui que vai pegar esse cliente de mim. Essa possibilidade, ela não existe. Ela não existia, entendeu? E aí, cara, o GPT era o mais famoso ali e tal, vai lá, loga na OpenAI, e aí começa a inserir os arquivos. Mas assim, ó, desde que ele falou que ia ter a formação, porque daí teve uma call para ele explicar, vai funcionar assim a formação e tal, vai ter esses conteúdos aqui. Cara, lá quando ele falou, ele foi mostrando umas ferramentas ali, que normalmente a galera ficava assim, nossa, que legal, agentes, tudo vislumbrado, e o Alan, né, pô, retém a pessoa ali. Cara, tudo que ele ia fazendo, essa ferramenta aqui ia tomando nota, né? Ele mostrou ali só uma página no Notion que ia ter o conteúdo das 10 aulas. Já ali. anotou. Mano, no Natal eu tava comendo isso aí com farofa, velho. Entendeu? Eu já tinha, tava ali em Fine Tuning, um monte de coisa ali já. Entendeu? Ali que começou a ficar ruim, porque daí eu comecei a ter que usar a API e tudo mais. Então, quando ele soltou isso aí, a galera assim, beleza, vamos fazer um clone de GPT aqui e tal. Cara, eu já tinha Voando. testado umas 5 ferramentas diferentes pra ver qual que ia Melhor. ser a mais foda. E aí era assim, ó. Era o clone do Alan. Eu falei assim, aí ele deu um material lá, né? Uhum. Ele deu um material dos episódios do podcast e tudo mais, e mais algumas coisas. Assim, eu falei, Pra cara. fazer o ETL, né? Pra fazer o tratamento de dados. Eu falei, não tem essa. Eu fui atrás da vida inteira do Alan. Tudo que ele postava no Story tava transcrito no meu Obsidian. Tudo que ele falava, toda palavra que ele falava, Stalker. tava lá, vou ser pai, não sei. Ele chamou os amigos do Alan no WhatsApp e começou a Cara, eu fui pegando tudo que ele tinha de amigo, assim, que ele postava no Story ali e tal. Eu ia atrás, assim, de tudo, dos vínculos que ele. Da vida dos amigos. Do vínculo que eles tinham com o Alan, e fui atrás de tudo que tinha na internet do Alan e falei assim, cara, não tem essa, entendeu? E aí, a galera foi fazendo GPT lá e tal, eu já tava lá no DeFi com tudo esse material aí, totalmente diferente do deles, entendeu? E aí, quando ele estava chegando a data ali de apresentar. Aí ele falou pra mandar o projeto e tal e tudo mais. Quando a galera tava querendo entender como é que fazia um prompt, cara, o meu projeto ele já tava todo construído. Eu tava pensando como é que eu colocava numa LP criada com IA, Sim. né, com uma copy criada com IA, né, e como é que eu ia customizar aquilo e apresentar como se eu tivesse feito um cliente. Um projeto mesmo. Projeto pro Apresentar um cliente, projeto. entendeu? Não é que eu tava fazendo um GPT.
Então, aí, cara, a gente teve que apresentar esse. Aí ele falou: quem quiser ir mandando pra eu revisar aqui. Aí eu mandei o meu. Aí a galera, mas eu pensei que era só no GPT, mas nem ia fazer nada, era só porque é muito fácil dar desculpa, né? Sim, É muito fácil dar desculpa. sim. Então, a galera assim. Pensou errado, otário. Cara, aí assim, cara, tinha que criar um clone. E aí, assim, ó, o que que aconteceu? A gente ia ter a segunda. Teve a segunda turma lá e aí ele queria estender o desafio pra segunda turma. Só que, cara, eu tava virando madrugada, dormia 3, 4 horas por dia, entendeu? E aí eu cheguei pra ele no dia, assim, da entrega e falei assim, ó, tá aqui, a gente, era o combinado, era essa data aqui, eu virei um monte de madrugada tratando dado aqui, eu fiz tudo isso aqui, tá aqui o meu projeto, eu não vou entregar na semana que vem, tá aqui o meu projeto, tá? E aí, cara, eu lembro que até falei com o Zuko assim, eu falei, cara, acho isso errado e tal. Falei pro Alan, né, dele alterar a data. Só daquele cliente. É mais uma semana. Mano, meus juros estavam me Sim. comendo vivo. Uma semana de juros é juros, pai. Cara, não tinha essa. Então, assim, eu falei assim, achei errado e tal e tudo mais. Aí o Zuko, eu tava falando com o Zuko assim, aí eu falei, agora a rapaziada vai fazer Vai copiar tudo que vai eu fiz. copiar tudo que eu fiz e tal, né? Porque eu já tinha, o Alan já tinha feito o review do meu ali e tal. Agora a galera vai copiar tudo. Vai fazendo de Mas eles tinham acesso? O Alan mandou um review no grupo. O Alan mandou um review no grupo, era uma pegada assim. Ele gravava um vídeo. Tanto que a galera começou a reclamar, entendeu? Eu pensei que era só assim, pensei que era só bota fé. assado e tudo mais. Mas é aquilo, enquanto a galera tava lá no Natal, nas férias, na praia, velho. Então, aí o que que aconteceu? Eu peguei e falei, eu falei, pô, Zu, como é que eu consigo fazer algo a mais do que Tu já tava na equipe, sabe? já. Como é que eu consigo fazer algo a mais do que o que eu acabei de fazer? Aí ele falou, cara, o melhor que você pode fazer. Eu falei assim, cara, eu não vou compartilhar, mas não vou mais mandar meu projeto pro Alan. Porque senão ele vai revisar ali no grupo e aí vai todo mundo saber o que eu tô fazendo. Aí ele falou, e aí aquilo mexeu demais comigo, cara, que ele falou assim, cara, mas não é essa mentalidade que você tem que ter. Você tem que ter uma mentalidade de abundância. Aí o que que eu fiz? Eu pensei, cara, esse cara tá viajando. Não tem conta pra pagar. Eu juro, cara. Esse cara não tá entendendo que eu tô doente aqui. Esse cara não tá com a mesma fatura no cartão. Isso é foda, mano. Entendeu? Parece que testa o cara. Só que eu pensei isso, e aí o que que no mesmo momento, e aí que a Logosofia agiu. Ali que eu comecei, cara, ali foi o momento mais chave da minha vida. Foi o que mudou a minha vida. Naquele momento ali, primeiro, porque conscientemente eu pensei assim, cara, esse pensamento aqui, ó, de assim, esse cara não sabe o que que eu tô passando. Esse cara não tá passando por isso, ele não tá doente, esse cara não tá com a mesma fatura do cartão. Cara, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é o que a maioria das pessoas teriam nessa situação aqui. Qual que é o pensamento que eu tenho que ter que condiz com os meus valores nessa situação aqui? Independente que tá tudo ruim, né? Qual é o pensamento que eu tenho que ter? É um pensamento de abundância. Aí eu fui ali no grupo e, cara, mostrei todo o meu projeto. Fiz um debrief inteiro, construí todo o material. Assim, quando eu mexi tanto por cento na temperatura, o resultado foi esse aqui, ó. Quando tudo que eu fiz no projeto estava documentado, cara. E explicado assim, ó, Jogou pra todo mundo. Comecei com esse prompt aqui, fui caminhando, fui para cá, busquei o material do Alan em tal lugar, peguei no story e tal, tem isso. E aí, cara, na mesma hora, assim, daí todo mundo ficou tipo assim, pô. Caralho, virou referência. Tá ali, né? E aí, o que era, porque a gente tinha uma aula de monitoria e, cara, eu chegava lá na monitoria, pra, tipo, tá na monitoria, era eu que dava aquela aula lá. Entendeu? Eu tava ali como. Mas era eu que tava, porque o Alan não dava dando a monitoria, era a equipe dele e tal, e como não tinha conhecimento no mercado, a galera vinha com umas dúvidas muito básicas. Era eu dava monitoria, daí o Vini começou, eu não sabia responder algumas coisas, e o Vini sabia. Daí eu falei, Vini, assume a monitoria pra nós. Daí ele foi assumindo, só que o Alan nem sabia, né? Tipo, ele perguntava como é que tá a monitoria, o Vini tá ajudando a galera lá. E aí, cara, o Alan chegou e falou assim: consegue pegar o teu primeiro cliente, né? Depois, no dia que eu mandei o debriefing para todo mundo do projeto ali. Eu falei, pô, consigo, claro. Da hora, imagina. Pô, só queria isso. Começa agora. Ó, meu pique do cliente puxou o contrato do bolso aqui. Tava preparado já. Então, e aí, assim, ó, até por ser algo muito novo, e eram os clientes, assim, grandes que tinham contato com o Alan, né? Sim. Então, eles não queriam que os alunos do Alan fizessem o projeto, queria que o Alan fizesse o projeto. Tinha que ser o Alan, porque o Alan era uma referência e tal, eles não tinham essa segurança. E aí o Alan falou, cara, o cara não quer fazer o projeto aqui com outra pessoa. Aí, o que ele falou assim, cara, não consegui fechar o projeto para ti,
mas tu não quer começar a vir trabalhar comigo? Aí eu falei, cara, eu vou. Na hora? Vamos. Vai me pagar? Dinheiro? Mas era E aí, dinheiro? cara, Na hora, vem. E aí, nessa época, eu comecei vou começar a participar de processo seletivo de novo. Ia lá na GUP, lá, vamos ver o que dá pra encontrar aqui. E sabe o que rolou, cara? Um monte de entrevista que eu fazia, porque eu falei assim, cara, eu tô construindo algo grande aqui, mas eu tenho conta pra pagar. Sim. E aí eu ia nas entrevistas e eu trazia esse ponto assim, não, eu sou bonito, sou comunicativo, eu sou proativo e tal, eu quero contribuir. E aí tem outro ponto também que eu acho que eu posso ajudar, que eu tô trabalhando com inteligência artificial e tudo mais. E aquilo espantava. Aquilo espantava no processo seletivo. Como assim espantava? Cara, assim, não, esse cara ele tá vindo aqui pra inovar, eu não preciso desse cara aqui. Eu preciso de alguém que vai fazer isso aqui que tá aqui na descrição da vaga, entendeu? Não quero saber de inteligência proatividade artificial. é só até ali. Exato. Eu quero um cara proativo, mas que só faça o que eu quero. Exato. Eles têm esse Proativo pra fazer o que eu quero só. E aí, cara, assim, e aquilo ia minando mais ainda a minha confiança, né? Bota fé. Entendeu? E aí, quando o Alan chamou, eu falei, cara, se me chamasse pra preencher planilha, eu ia naquele exato momento. Aí ele falou, cara, vamos, tá a fim de vir trabalhar comigo. Mas como eu falei, eu não sabia a dimensão do Alan. Eu falei, cara, vamos. E aí, cara, aí você entrou na mesma semana. Aí você entrou na mesma semana, vamos fazer um lançamento. Bota fé. E aí virou isso aqui. Quando eu entrei, eu achei que tu tinha entrado muito antes, tá ligado? Depois que você me falou, eu falei, cara, então naquele lançamento tu tava que nem eu, tipo, descobrindo as coisas. E tipo, não, vamos cunhar. E aí, tem que responder no WhatsApp, tem que... vamos. Não tem essa. Foi isso, cara, que eu entrei na academia. E é muito louco, porque a gente sempre fala, né, que no mundo da IA as coisas acontecem muito rápido. O marketing já é um mundo rápido, só que IA, tipo, é absurdo, assim. Em janeiro as coisas estavam acontecendo, em fevereiro, e as coisas que estão acontecendo agora. E dentro da empresa também, tipo, muita coisa mudou. Parece que faz anos, né? E agora tu tem aí o Super Agentes, que é o projeto que tu tá encabeçando. E aí, se tu pudesse explicar um pouco também pra galera aí o que é o Super Agentes, o que é um agente, tá ligado? O que é um agente? O que é um agente? Cara, o agente, de um jeito simples de definir, é uma interface à tua disponibilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vai... não fica doente. Que não fica doente. Não reclama. Não reclama, não tem juros no cartão, não tem pressão, não tem tumor. Isso é boa, né? Porque não tem essa oscilação ali. E ela, além dela executar determinada função, porque assim, não é só executar a função, né? Quando a gente fala de um agente, ele tem que aprender com os resultados que estão ocorrendo. Então ele executa uma função ali, e aí, por exemplo, pegar um exemplo de um vendedor. Cara, ele conseguiu vender e tal, mas ele podia ter convertido esse lead antes ali, né? Do jeito que o agente estava performando. Aí ele começa a identificar isso. E aí o próximo lead que vai ter, ele vai começar a converter antes. Então isso é um agente, né? Uma interface está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, que executa uma função e aprende com ela. De um jeito simples, assim, palpável para todo mundo, seria assim que eu definiria. Massa. E aí os super agentes é o quê? Porque, tipo, quando a gente... Muita gente, na real, quando pensa em IA, e principalmente quando fala em agente, eu quando escutei o Alan a primeira vez falando no podcast, não, que tem um agente que ele faz isso e ele manda para outro agente que faz isso, eu já tinha uma noção que o que ele tava falando era no code. Porque eu já conhecia bastante tecnologia. Sim. E eu, tipo, pensei, cara, isso que ele tá falando dá de fazer sem saber codar, com certeza, entendeu? Só que tem muita gente que não, que pensa que, cara, eu preciso aprender programação e tal pra conseguir fazer isso. E aí vem a ideia de superagentes, né? E aí eu queria que tu explicasse um pouco assim, os superagentes em si, a plataforma, o que ela veio fazer. Então, teve, assim, nesse boom da IA, muita gente começou a desenvolver muita coisa e projetos extremamente excelentes, tanto que a academia é sócio de vários desses, né? Sim. Só que assim, tem uma dor que é a galera, ela não sabe oferecer projeto. A galera, qual que é o maior ponto de contato hoje? Porque tinha várias plataformas, por exemplo, o próprio DeFi, né, que eu gravei, que eu fiz esse projeto que eu tava falando do Alan ali, ele é de fora, né? A maioria dos projetos... É chinês, eu acho. A maioria dos projetos, assim, cara, extremamente competentes, são de fora do Brasil. Só que qual que é o maior ponto de contato no Brasil hoje? Você tem um negócio ali, onde que, cara, a primeira dor que você tem num negócio, numa empresa é venda. Depois que você vendeu para essa pessoa, retém essa pessoa. Qual que é o maior ponto de contato de todas as empresas dentro do Brasil aqui hoje? WhatsApp.
Só que nenhuma ferramenta fazia essa integração de uma maneira simplificada. Então, foi aí que a gente falou, cara, o mercado, as pessoas, elas têm essa necessidade latente, todo negócio tem. Pode ser que o canal de conversão ali que fecha a venda não é no WhatsApp. Mas essa empresa tem um canal no WhatsApp. Impossível. Cara, você vai pedir uma pizza, entendeu? Cara, qual que é o WhatsApp desse lugar? Eu tenho que arrumar meu carro. Qual que é o WhatsApp desse lugar? Entendeu? Tem que levar o cachorro no pet shop. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer tem um serviço ponto de WhatsApp. contato no WhatsApp. Quero encanador. Só que assim, o encanador, como é que um encanador vai desenvolver o agente? Eu preciso saber programar, entendeu? Quase impossível, pô. E aí é aí que a gente começou a entender que assim, cara, pô, é até um dilema que eu e o Alan a gente vive com a ferramenta aqui, que é, cara, eu queria que a ferramenta fizesse isso aqui, porque a gente cara, heavy user mesmo, né, do negócio, e aí a gente, mas assim, ó, isso aqui não resolve a dor da galera. Eu preciso ter algo palpável aqui, e aí a gente algo que qualquer pessoa vai chegar aqui e conseguir usar. Vai entender. Então, assim, ó, resultado. Eu gravei um vídeo agora final de semana, que era em 1 minuto, porque a gente tem templates lá dentro dos Super Agentes de um vendedor, de um atendimento de suporte e tal, para você só chegar e colocar o nome da sua empresa ali. Eu gravei um vídeo de 1 minuto que você entrava na plataforma, você não tem um cadastro nenhum, entrava no Super Agentes, em 1 minuto você conseguia preencher as informações da sua empresa, escanear um QR Code e você tinha um agente no teu atendimento. WhatsApp. Já com o prompt pronto ali. Pronto. Pifado. Pronto. Então E assim, qual plataforma. De graça, né? De graça. De graça. De graça. Hoje tem um monte de modelo gratuito e tudo mais. Eu não quero é igual. entender até por isso. Por que vocês resolveram fazer de graça isso pra gente? Então, plataforma tem plataforma que cobra R$1.000 aí. Então, são 2 pontos que é até algo, digamos, ruim pro negócio, que é o quê? Eu preciso que a pessoa coloque a API dela lá. Né? Mas aí, pô, mas que coisa besta, né? Por que você vai pedir para alguém, para um encanador, colocar uma API? Como é que o cara vai saber que é uma API? Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem. Né? Só que é um desafio que ele é extremamente válido para cumprir com o nosso propósito de abundância, de conseguir fazer com que todas as pessoas tenham acesso a isso, consigam entender a dimensão do que a gente está fazendo com o IA aqui dentro do país. É o que eu falei, a gente não está aqui para surfar uma onda. A gente está aqui para mudar o curso dela, entendeu? E aí eu preciso fazer com que isso seja extremamente fácil e gratuito. A pessoa ela consegue lá resolver um problema muito simples, que é o de atendimento e tem em todos os negócios de uma maneira gratuita. Só que aí eu preciso direcionar ela para ela pegar uma chave da API lá, para ela colocar ali. E ela consegue ter um projeto dela gratuito. Enquanto outros concorrentes, cara, mas pô, daí vocês vão ter esse desafio de ensinar essa pessoa, né? Você tem um custo de hora meu e do Alan gravando, tendo a estrutura dos desenvolvedores, fazendo essa estrutura de suporte e tudo mais, que a galera vai perguntar, mas pô, que coisa besta pro negócio. Cara, não, porque primeiro o negócio é moldado pelo que a gente empreende em si mesmo, que foi o que a gente falou no começo. O nosso propósito aqui dentro é fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, todo mundo. E aí, a gente, enquanto tem um monte de ferramenta que já deixa ali os créditos para você, né? Você vai lá e, cara, não, é muito mais fácil. De fato, é muito mais fácil, só que eles ganham muito mais dinheiro. 1000 vezes em cima do crédito que eles colocam ali. E a gente não precisa disso. Não é o que a gente está fazendo aqui. Em questão de performance, né, de custo que a gente tem, a nossa entrega é no valor que a gente consegue gerar para a pessoa, não em cima do token. Não é o token que vai fazer a nossa empresa viver, morrer, a gente mudar o curso da onda de inteligência artificial no país. Uhum. E para o nosso aluno que está assistindo aí, o pessoal de fora também, o que você acha que é a diferença entre uma pessoa que já está prestando serviço de IA, está vendendo agentes, que está ali faturando seus 10, 20, 50 mil, e alguém que não tem resultado? Primeiro, empreender em si mesmo. Trabalho interno, sabia falar isso. Empreender em si mesmo. É o que eu falei. Você está ali no seu trabalho hoje. Você está ali no CLT, você está ali no meio acadêmico, igual eu estava. Você tem que começar a empreender em si mesmo. Porque a partir do momento que você fez isso, é o que eu falei, você tem a ferramenta que é o Superagentes, você tem um mercado extremamente aquecido, você tem todas as empresas do Brasil precisando de um atendimento com inteligência artificial no WhatsApp. O que falta para você pegar e ter resultado? Empreender em si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? Muitos alunos, eles têm essa dificuldade de fazer o quê? IA não é para mim, IA é muito difícil. A gente está
complicando. Sim. Cara, eu não sei se esse mercado é bom. Não, isso aí é piada. Tem um país inteiro. O cara falar que não sabe se esse mercado é bom, ele tá de sacanagem. Ou ele não tá educado o suficiente também. Mas é assim, ó, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Mas tu falou uma coisa que é exatamente a mesma coisa que o Alan falou hoje de manhã na mentoria que ele tava dando, que é que toda empresa tem que ser uma empresa de educação. Porque ela tem que ter o trabalho de educar o cliente, tem que ter o trabalho de conseguir fazer ele entender para que a solução serve, entender como ele pode aplicar aquilo na vida dele, entender como ele pode manter aquilo na vida dele, quais resultados ele pode ter, e também dar resultado real, né? Porque quanto mais ele souber, mais resultado real ele vai ter, e não vai ser como, sei lá, a maioria da galera assim do digital que vive de promessa. Tipo, que o LTV é baixo. Né? Cara, é assim, ó, é o que eu te falei. A gente tava conversando sobre informação, conhecimento, sabedoria, né? Cara, o que é sabedoria hoje? Sabedoria é quando você consegue usar o conhecimento que você tem, você transforma o conhecimento em sabedoria, quando você usa esse conhecimento para fazer o bem para si próprio e para os outros. Junto. Sim. Né? Porque igual você falou, aí você tem você faz o bem só para si mesmo, ali Egoísmo. rapidinho, não existe LTV, falando só profissionalmente, eu não tô nem entrando no âmbito pessoal, né? Sim. Não existe LTV nisso. Então, eu faço esse paralelo assim de... cara, a sabedoria, quando eu consigo levar tudo isso aí para as outras pessoas, né, é aí que eu consigo fazer o bem. Cara, não tem essa, não tem como dar errado. Então, assim, um aluno que chega ali na comunidade, ele toma isso como verdade, ele começa a entender, né, que esse processo que você falou de eu tenho que educar e tal e tudo mais, aonde que ele pô, e aí tem os meus custos operacionais, o custo de hora do funcionário para eu gravar, para eu doutrinar ele e tudo mais. A grana tá lá na frente. Sim. Falando do âmbito financeiro, a grana tá lá na frente. Então, eu sei que, assim, quando você está fazendo uma transição de carreira, você está saindo, você quer começar a empreender, cara, é motor de receita que faz sobreviver, não tem essa. Foi o que eu falei, eu tava ali com, sei lá, com 5 dívidas diferentes, como é que eu falo assim, não, mas a grana tá lá na frente, né? É a sabedoria de fazer o bem para si mesmo. Cara, eu entendo, só que assim, ó, a gente facilita tudo para você começar. Para você perdurar nesse mercado ou em qualquer outro, você tem que entender como é que você faz o bem para si mesmo e pro outro. Eu acredito que às vezes a gente acha que um resultado mais fácil, digamos assim, sei lá, de focar num viés mais egoísta, vai ser o caminho mais curto pro sucesso. Mas às vezes a gente sabe o que tem que ser feito, eu digo internamente, tem uma intuição forte, e a gente escolhe fazer outra coisa, porque acha que vai ser. O racional acha que vai ser mais fácil, só que o caminho que parecia mais curto acaba sendo mais longo. Porque o que tu deveria ter feito, que tu sabia que era o certo, tipo, o que tu sentia que era o certo, tu não fez, tá ligado? Mas assim, ó, quantas vezes vocês dois pensaram isso nesse ano que passou aqui dentro da academia? Pensaram o quê? Posso ir para outro caminho aqui que é muito mais rápido. Que é mais rápido. Que é mais rápido. Nossa, quase todo dia. Sim. Várias Todo vezes. dia, né? Todo dia. Todo dia, é. Todo dia. A gente tem que estar sempre se policiando. Por que a gente tá se fazendo um vigiando. podcast aqui? Por que a gente não tá lá construindo um projeto de A para vender ali por Sim. 10, 20, 30 mil a gente? Por que a gente Sim. tá fazendo isso aqui? Tem a minha hora, a sua. Por que a gente tá fazendo isso aqui? Sim. Porque a gente tava pensando lá na frente, pô. Porque a gente tá transformando todo esse conhecimento de tudo que a gente tá conversando em sabedoria. Sabedoria. Então cara, e assim, como eu falei, a tecnologia ela é um catalisador de impacto. E aí você pode fazer isso de uma forma correta e ética, ou você pode fazer de uma forma errada. Aqui a gente resolveu fazer de uma forma correta e ética. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente usa a tecnologia, mas no final, tudo se trata de pessoas. A gente vê aqui na academia que cara, pô, a gente consegue fazer um monte de projeto com IA e mesmo assim tem vários pontos que as pessoas ainda preferem ter um contato com uma pessoa. Não é porque a gente não consegue resolver com IA. É porque, no fundo, no final, ainda se trata de pessoas. Sim. Então, assim, o que a gente faz, a IA aqui, ela não é o fim. A tecnologia aqui não é o fim. É o meio. É o meio. É simples assim. Sim. E é difícil isso. As pessoas, elas não compreendem isso, né? A IA, ela veio para fazer aquilo
que a gente não deveria fazer, né? Exato. Pra gente poder é ficar que em ser mais humanos. O pessoal tem, tipo, acho que é uma tendência humana tu ter medo daquilo que tu desconhece, né? E ter medo de mudança. As pessoas têm muito medo de mudança. Sim. Eu acho que nós aqui, principalmente dentro da academia, a gente tem um perfil, a gente tá muito enviesado porque a gente tem um perfil de transformação. Eu acho que todo mundo aqui teve grandes transformações na sua vida. A gente tem esse perfil de querer mudar as coisas, de querer fazer coisas diferentes, de querer se transformar, de buscar autoconhecimento, buscar o desenvolvimento. Então, a gente não é parâmetro, mas as pessoas em geral têm esse medo da mudança. E eu vejo muito, principalmente acompanhando, assim, os conteúdos que mais viralizam, tanto da academia quanto do Alan, que a galera fica assustada com o IA. Só que dentro da comunidade, dentro da academia, a gente passa essa tranquilidade. Eu vejo que quem entra já entendeu que não, cara, relaxa. Tipo, vai dar boa o negócio. Tipo, a gente vai usufruir disso, a gente vai aproveitar isso. Tu pode te desesperar e achar que vai virar o apocalipse, todo mundo vai ficar sem emprego e todo mundo vai passar fome, e isso vai se transformar na tua realidade, porque tu vai ficar pensando nisso e as tuas crenças vão estar enviesadas nisso, ou tu pode observar o mundo de oportunidade que tem à tua volta e aproveitar essas oportunidades pra prosperar. Porque uma coisa é fato, tem esse lado, mas se você não se atualizar com o IA, ou se uma empresa não atualizar com o IA, vai ficar pra trás, né? Sim. E assim, é um desafio que a gente tem, né? É um desafio e é um desafio diário, só que aquilo é o que você falou. Pessoas, elas têm medo de mudar. Olha só o que a gente está fazendo. A gente tem aqui um podcast levando educação, a gente tem uma ferramenta como meio de você conseguir executar os seus projetos de IA. A gente tem um mercado extremamente aquecido, a gente tem um marketplace dentro da comunidade para você conseguir os seus clientes, e mesmo assim as pessoas se questionam. Será que eu consigo ainda mesmo assim fazer dinheiro? Mas porque ela, no fundo dela, ela sabe o que precisa ser feito. Ela sabe que ela precisa interagir com outras pessoas. Ela sabe que ela tem os superagentes para usar. Ela sabe que ela tem que ir lá e falar com o cliente e vender o projeto dela. Ela sabe que se ela fizer isso, tem dinheiro na conta dela. Sim. Mas ela não faz. Sim. Por que ela não faz? Muita gente é assim, cara, eu queria ser bilionário. Tá, ó, se você fizer isso aqui, você vira bilionário. Não, mas não é bem assim. Não quero. Então Eu vejo que tem gente que, por exemplo, tipo, não vamos dizer que assim, empreender e ganhar dinheiro é super fácil. Não é. Claro que não. Tem várias fases e vários processos. E muitas vezes, principalmente se tu tá sozinho, tu precisa ser bom em várias fases desse processo. E eu vejo que muitas vezes a galera quer, mas tem algo do processo que ela não sabe fazer. Ou que ela não domina, ou que ela não tem capacidade, ou que pra ela é muito difícil e doloroso fazer, tá ligado? E às vezes, ou ela bate cabeça naquilo até arrumar um jeito de conseguir transpor esse obstáculo, ou ela vai desistir e aí vai criar um ressentimento em relação a isso. Tipo, que não era pra mim, ou isso não funciona, tá ligado? Mas tudo volta pra aquele primeiro ponto que a gente conversou, porque ela não quis trabalhar o empreendimento interno, o desenvolvimento pessoal. Exatamente. Cara, tem uma frase muito que eu gosto na logosofia, que é o quê? O erro é o princípio de um acerto. Essa é a única maneira que eu enxergo o erro. Ah, mas, pô, vocês construíram os superagentes e a academia lendária e a gente não cometeu nenhum erro. Nunca errou! Deus livre, nunca errou! Não, nunca errou! Nunca erra, pô. Nunca errou! Só que o que é? E muitas vezes o próprio Alan fala isso. O Alan, ele deixa a gente errar. Ele sabe que a gente vai errar e ele vai lá e deixa a gente errar muitas vezes. Por quê? Porque na próxima eu acerto, eu entendi, eu extraí todo o conhecimento. Por quê? Porque o erro é um princípio de um acerto. Esse cara, acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive até hoje com o Alan. Não foi algo que ele me falou. Foi algo que eu vi. Que ele fez. Que é ver a capacidade dele de executar coisas sem medo. Sem medo de, tem que ser perfeccionista e, não vamos esperar, tem que ser assim. Tipo, ele é perfeccionista, mas ele não amarra os projetos. Ele fala, não, vamos fazer, e quando a coisa tá acontecendo, vamos lançar, bota a cara, daqui a pouco ele já anuncia a parada, tá ligado? Pra galera toda, não, a gente vai fazer a parada. E eu vejo que a maioria das pessoas não quer se preparar. E eu vejo que tem muito também nunca começa. Você achar as pessoas certas pra fazer o que você não sabe. Ele é profissional nisso aí também. Mas tipo, a gente unir as pessoas certas. Quantos desafios a gente já não teve que a gente não encontrou alguém dentro da academia ou do ecossistema que pode ajudar a gente a resolver isso? Mas por que você encontrou essas pessoas? Porque todo mundo que tá ali dentro tem visão de abundância. Isso é verdade. Mas aí eu acho que isso também, cara, isso vai muito da mentalidade da pessoa
de conseguir ter essa abertura para outras pessoas. Porque tem muita gente que é travada, entendeu? Em relação a se abrir. Tipo, cara, eu tô com esse problema, entendeu? Tem gente que não, mano, que fica fechado e aí fica com problema e não se abre pra uma coisa que talvez tu abrisse pra uma pessoa e dizer, não, eu tenho a solução aqui. Pode ir pra próxima fase já, Exato. tá ligado? Ou às vezes tu vê que esse problema nem era tão grande. Exatamente. Exato. E assim, até trazendo pro lado da IA, muitas vezes a gente tem um problema e a gente fica naquele problema ali. Você pode jogar pra cá. Entendeu? E Eu boto assim, fé. quando você vê, cara, você passou 50 minutos tentando resolver um problema, pensando que, cara, eu saí do consultório médico, acabando de ser avisado que eu tinha um tumor completamente endividado, sem um cliente. Eu falei, cara, eu tenho um problema gigantesco na minha Não, e vida. tem uma frase que eu gosto muito que é: você tem um monte de problemas até ter um problema de saúde. É. Que aí você vai ter só um problema. Tipo, o foco vai ser todo esse. Cara, é assim, ó, nós três, a gente tava aqui no primeiro lançamento da academia. Que a gente ganhou, cara, celular, computador. Cara, quando a gente ganhou na semana do lançamento, eu tinha acabado de sair do hospital, eu tinha tirado o tumor, graças a Deus deu tudo certo. Cara, eu tava com a cabeça enfaixada ali, cheia de sangue ali, ó, na cal. Na cal ali, entendeu? Assim, não podia, que podia, não tem essa, entendeu? E aí, cara, eu tava ali, só que assim, ó, daí a gente ganhou celular, ganhou computador, ganhou mais bonificação no lançamento e tudo mais. E, cara, eu olhei pra tudo aquilo ali e falei, pô, tava tudo na lista de coisas que eu tinha que comprar, porque não tinha dinheiro pra nada, as coisas de lista pra comprar vão acumulando, né? Então tinha um monte de coisa. O cara com o celular. O melhor celular, o melhor Mac, o dinheiro. Escritório, é um escritório. Eu falei, cara, pô, juro pra você, cara, eu tava assim, com a minha saúde, eu pensei, isso aqui não vale nada, cara, não vale nada, eu não consigo ter satisfação no que eu tô fazendo, porque eu não tenho saúde pra subir uma escada. Boto fé. E se eu não tenho saúde pra construir o que eu quero, pra transformar conhecimento e sabedoria e fazer o bem pra mim e levar pros outros, pra eu conseguir construir tudo que eu quero, pra viver esse momento bom com pessoas boas, com a minha família, de que vale isso aqui? Que adianta Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se eu não tenho saúde, eu não tenho nada. Então E assim, a gente tá falando de um extremo, né? Que é, cara, eu tava lá com tumor, mas assim, a saúde mental ali, simples, do dia a dia, de você tá mantendo a sua saúde em dia ali, mentalmente, você está vivendo uma vida consciente, e consciência é muito diferente de atenção, porque a gente pode estar atento aqui falando a maior besteira do mundo, né? Isso não é consciência. Então você tá trabalhando mentalmente para ter uma consciência, cara, aí você vê com esse, você se sente realmente livre. Sim. Livre. E eu não tô falando livre assim financeiramente, porque quando você e esse foi o maior ponto assim para mim, foi quando eu mencionei ali do Zuko falou, cara, você tem que ter uma visão de abundância. Naquele ponto que eu me senti realmente livre foi quando eu identifiquei aquele pensamento e falei, não, eu quero esse aqui. É isso aqui que eu quero fazer. E ali que a minha mente começou assim, cara, eu posso fazer isso aqui para tudo. Eu só tenho que treinar muito a minha capacidade de observar meus pensamentos para ver se aquilo ali que eu tô agindo é um pensamento meu ou é um pensamento de outra pessoa que eu tô crendo, eu não tô sabendo. Entendeu? Então, e aí, cara, você entra nesse âmbito de empreender na própria vida, você entra nesse âmbito de querer ter uma saúde mental, você vê que você tem, e é uma responsabilidade gigantesca, porque a partir do momento que você descobre alguma coisa mentalmente, você vê que tem mais 5 atrás. Cara, daí você começa a ter o tamanho da noção da responsabilidade, que a partir do momento que você é livre mentalmente, você tem a responsabilidade de criar o teu destino, e essa responsabilidade é muito grande, né? Sim. E aí você percebe que, cara, eu posso criar meu destino, eu posso criar meu destino financeiramente, eu posso criar as relações que eu tenho, eu posso... Só que tudo eu preciso controlar aqui. E aí, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente, tá desenvolvendo uma ferramenta de abundância de superagentes? Por que cada vez mais os modelos eles vão simplificando para todo mundo conseguir construir agentes? Cara, para a gente chegar num ponto de vida onde todo mundo quer bem mentalmente, financeiramente ela não precisa mais se preocupar, porque ela consegue resolver assim. Então,
é uma responsabilidade muito grande, porque mesmo a gente fornecendo tudo, mesmo essa responsabilidade de você criar o seu próprio destino, é muito mais fácil você deixar na mão de outra pessoa, né? Você deixar na mão do governo, você deixar na mão do seu patrão, você deixar na mão do que é os seus pais aí, se você é mais novo aí, do que os seus pais estão falando. Eu não tô falando para você desrespeitar os seus pais, tá? Mas assim, é muito mais fácil você deixar o seu destino na mão dos outros do que em si. Sim. E aí, a gente... Por que é algo que o Alan bate muito nessa tecla, que é tudo que a gente está construindo aqui com inteligência artificial é para possibilitar que todos nós aqui consigamos viver de uma maneira mentalmente consciente tudo que não envolve inteligência artificial. E é um desafio muito grande, porque a gente vive num meio de inteligência artificial que todo dia tem uma coisa diferente, então isso gera uma dopamina muito grande, porque é sempre novidade. Sim. E aí, esse é o ônus, digamos, de trabalhar num mercado extremamente aquecido que dá dinheiro fácil. Você tem que ter uma noção de que, cara, você vai sair do seu trabalho, que tem 1000 novidades por dia, você vai chegar e você ter a sua família em casa que não. É difícil desligar, né? Que não é naquele nível de velocidade. E eu vejo que a galera se perde também nisso, porque é tanta novidade que muita gente chega e fala quando começa a trabalhar com IA ou estudar IA, que, cara, eu não sei pra que lado ir, eu não sei o que fazer primeiro, porque tem isso Muita e isso, coisa, muita e aí, possibilidade. e agora, o que que eu faço, entendeu? Tipo, a galera acaba se dispersando E muito. até quando você tá no meio disso, quando você vai falar com outras pessoas que não estão no meio, parece que é tudo mais lento. Sim. Mas é um desafio, mas é algo financeiramente extremamente recompensador. É algo que pro seu dia a dia, cara, você acorda todo dia tem uma novidade para você, Sim. tem algo diferente para você criar. Sim. E essa palavra que eu ia falar, criar. Eu acho que todo ser humano, assim, ele tem uma necessidade de se expressar. E criar é se expressar. E pode parecer que não, o que tem a ver eu criar um agente com me expressar? Mas de uma forma ou de outra, tu tá construindo algo e tá te expressando através das coisas que tu tá criando, entendeu? E é massa quando tu cria algo e tu tem a satisfação de ver a parada pronta. E aí tu teve aquele esforço que tu depositou ali e aí tu vê que te custou um trabalho, mas tu vê o resultado daquilo, dá uma satisfação muito grande, né, O que é cara? isso aqui? Isso aqui é, O que é isso o aqui? resultado da criação. O que é isso aqui? O que é essa ferramenta que a gente fez? O que é isso aqui? O quão satisfatório a gente está sentando numa mesa aqui Pra falar sobre agora isso. para falar sobre isso. É isso aqui, o legal é, cara, é abrir a conta ali no final do mês, você dá esse sorriso que você tá dando agora aí, não dá. É aqui. Eu tava pensando nisso agora, Zé. A gurizada toda rindo à toa, rindo fácil. Aqui que mora a felicidade, entendeu? Aqui que mora a felicidade. Você criar uma parada, você tá se divertindo com o que você gosta, com visão de abundância. Cara, você fica feliz quando cai o dinheiro na conta? Claro que fica. Você vai comprar uma parada legal, você vai viajar para algum lugar legal, mas aquilo acaba. E aquilo que a gente tá criando não é pra acabar, é por isso que a gente tem essa vida. E quando a gente continuar criando e contribuindo, nunca acaba. Vira um vício. Vira um vício, né? Vira um vício, por quê? Porque aí você tá feliz. E olhar pra trás e ter orgulho do que você fez. Porque você tá feliz, velho. Entendeu? Então, assim, a gente tem um lado financeiro que a gente sabe, e é por isso que a gente criou o que a gente criou. Pra você conseguir começar gratuitamente. Mas o que vai te fazer se manter nesse mercado de inteligência artificial, cheio de novidade, cheio de informação? Cara, é você entender que, por mais que os modelos de inteligência artificial avancem, é você que continua atrás dele, é você que vai criar, é você que tem essa responsabilidade, é você que tem que fazer tudo o que você não quer fazer. E aí, quando você entende que você tem todo um mercado, uma ferramenta e a possibilidade de criar, e você faz isso, a vida muda. A vida muda. Né? Porque você criou, você tem financeiramente ali para dar um aporte para sua família. Né? Todo mundo aqui, eu vejo pela média da idade da galera ali, tá entre 30 anos, mais ou menos 25, 35 anos ali, querendo fazer uma transição de carreira. Cara, você tem uma vida boa para dar para sua esposa, você tem uma vida boa para dar para os seus pais que estão começando a ficar mais velho, você consegue realizar os desejos que você tem internamente também, de estar viajando para algum lugar, conhecer, investir mais no seu trabalho, porque você começa a ficar feliz do que você está fazendo. Aí para de ser um trabalho. Começa a ser um profissional melhor, né? Para de ser um porque trabalho. Faz sentido o que tu tá fazendo. Faz sentido estudar, se dedicar, entendeu? Então, cara, é assim, ó, as oportunidades estão aqui, né? As ferramentas estão aqui, o conteúdo que a gente está fazendo está aqui. Tudo que você precisa é a decisão. Sim. É a decisão. Mas o que te mantém ali a longo prazo é você ir se conhecendo. Massa. Cara, esse é o maior negócio. Muito louco, cara. Muito louco.
E só pra finalizar aqui pra galera, cara, o que que tu acha que, sim, a mensagem mais importante pra quem é aluno, pra quem não é aluno, pra quem tá começando a estudar IA, pra quem tá se descobrindo aí, pra quem tá, às vezes, fudido no emprego, com um chefe chato, ou fazendo uma parada que odeia, se estressando com o cliente, muitas vezes, atendendo público. E, às vezes, isso aí, cara, a pessoa tá num processo, assim, que ela não aguenta mais, tá querendo descobrir algo novo. Tipo, todas essas pessoas, o que que tu vê, assim, como mais importante nesse momento elas entenderem? A pessoa, primeiro, são 2 pontos. Ela tem que transformar tudo que ela está acreditando em sabedoria. Tudo que ela acredita pode ser algo simples, pode ser algo mais complexo. Ela tem que transformar tudo que ela acredita em sabedoria. Ela tem que trazer para a própria vida e experimentar. Então, o que eu estou falando? Você vai trazer para a sua vida tudo que a gente falou aqui, que a IA é muito boa, que o mercado é aquecido, que as ferramentas são extremamente excelentes, que está tudo favorável. Você vai acreditar nisso. Mas isso só vai funcionar o quê? Quando você levar para sua vida. E aí você vai começar a saber que tudo que a gente está falando aqui é verdade. Então esse é o primeiro ponto, você transformar a crença em sabedoria. E depois, você entender que você precisa começar a empreender em si mesmo, que é quando você começa a ter essa sabedoria, transformar a informação em sabedoria, é empreender em si mesmo. E quando você empreende em si mesmo, você começa a perceber que você está sendo antes de ter. E aí você para de querer ter o dinheiro, de querer ter o cargo, porque você já está sendo essa pessoa que tem esse dinheiro. Você já está sendo essa pessoa que tem esse cargo, essa pessoa que tem essa oportunidade. E aí a oportunidade vem, o dinheiro cai, a família fica feliz, você fica feliz porque está no O meio. ter é consequência. Esses são os 2 principais pontos que eu daria para alguém que está pensando. Eu não acredito muito nessas coisas de sinais. Né? Boto fé. Eu não acredito muito nisso. Mas quem acredita, se estava esperando É esse daí. aqui. É. É esse aqui. Eu boto fé. Eu boto fé. Eu acho que é muito o lance de. Se a pessoa, ela às vezes está fazendo um monte de coisa e nada dá certo, ou ela se esforça muito às vezes, ou estuda, às vezes você tem essa sensação de, porra, eu estudo, me esforço, e as coisas não acontecem. Às vezes só piora. As coisas só pioram. É porque ela não tá olhando pra si mesma. Não tá olhando pra dentro de si, não tá empreendendo primeiro em si. Porque tudo acontece primeiro Ou dentro às de vezes si. você até sabe, antes mas de fora. não tem coragem, né? De mudar. De sair pra Isso tentar fazer diferente. exige uma valentia gigante. É. Exige uma valentia gigante. Executar, você se conhecer, você entender que você vai abrir uma caixa de Pandora de deficiências que você tem ali, que você vai trabalhar cada uma. Só que não é que primeiro, é o que você falou. O trabalho de autoconhecimento, ele nunca termina. Então você vai abrir uma caixa de Pandora que você vai tratar uma deficiência, vai aparecer mais 5, e conforme você trabalhar com essas 5, vai aparecer mais 10. Só que o resultado não vai vir quando você terminar com todas as deficiências. É. Ele já começou o resultado quando você tratou a primeira. Entendeu? Massa. Pode crer, cara. Acho que era isso, cara. Pô, sem palavras, essa conversa foi muito foda. Muito boa. Muito foda, muito boa. foi bom demais, cara. Felicidade. Uma satisfação. Eu acho que a gente nunca parou pra trocar uma ideia assim, de tanto tempo que a gente, Pois é. que a gente tá trabalhando no mesmo lugar, né, cara? É o que dá valor, né? É o que dá felicidade em tudo É que o você tá fazendo. checkpoint. Bom Massa. demais, né? Bom demais. Então, galera, se você escutou essa conversa e pegou os ensinamentos mais valiosos, já sabe o que fazer, né? Primeiro, começa por dentro pra depois transformar o que tá fora. Tamo junto. Quer dar um recado aí pra galera, Zucão? Cara, feliz demais de poder estar aqui conversando com o Vini, depois de tudo que a gente passou junto. Eu pude acompanhar essa história do lado dele realmente, a gente participando disso tudo junto e olhando pra trás agora. É muito sobre o que a gente fala aqui dentro, né? De se divertir, gerar valor para outras pessoas, estar com outras pessoas lendárias que têm o mesmo propósito e depois olhar para trás e ver que a gente se orgulha do que a gente fez, né? Então hoje, olhando para trás, com certeza eu tenho muito orgulho do que a gente construiu aí, cara. Bom demais. É isso aí, gurizada. Tamo junto. Salve. Isso. Falou, galera. Se inscreve no canal, comenta aí o Deixa melhor o joinha. aprendizado. Deixa o joinha e comenta aí o melhor aprendizado Do episódio. que você viu aqui no episódio hoje. Tamo junto.